O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Salmos 27:1. Você já se pegou em um momento em que o mundo parecia desmoronar ao seu redor? Aquele instante em que, por mais que tente, nada parece ser suficiente para vencer os desafios? E se eu te dissesse que existe uma força dentro de você, uma força divina, esperando para ser revelada no meio do caos? Uma força que muitos nunca descobrirão, mas que pode mudar o curso da sua vida agora. Imagine por um momento, você está no meio da tempestade, as dúvidas e medos se acumulam, e a pergunta que ecoa é: eu sou forte o suficiente? Mas e se essa força que você tanto busca não vier de você? E se na verdade ela já estiver sendo oferecida a você por Deus, só esperando que você a reconheça? Você está preparado para descobrir essa verdade que pode transformar a sua forma de enfrentar a vida? Neste vídeo, vamos revelar os sinais inconfundíveis de que você possui uma força mental e espiritual extraordinária. Essas características não só mostram o quão forte você realmente é, mas também revelam a mão de Deus, guiando cada passo seu. Você está pronto para descobrir o que te diferencia dos outros e como essa força pode te fazer vencer qualquer adversidade? Não se engane. A jornada que estamos prestes a começar não é para os fracos. Deus tem um propósito maior para você, e os desafios que você enfrenta agora são a preparação para algo muito mais grandioso. Você está preparado para ver o que poucos conseguem enxergar? Porque se está aqui hoje não é por acaso. Este é o momento de despertar a força que está dentro de você. A verdadeira força não nasce apenas das experiências da vida. Ela vem de algo muito mais profundo, algo que transcende o físico e emocional. Deus é a fonte de toda a resiliência. Em cada momento de dificuldade, Ele planta em nós a capacidade de superar o que, aos olhos humanos, parece impossível. Quando nos encontramos sem forças, é Ele quem nos sustenta. Mas você já parou para pensar que muitas vezes é justamente nos momentos mais sombrios que a presença de Deus se torna mais evidente? Quando enfrentamos as maiores provações, é fácil se sentir perdido, frágil e incapaz de seguir em frente. No entanto, esses são os momentos em que Deus mais trabalha em nossas vidas, moldando o nosso caráter e nos preparando para algo maior. A resiliência que sentimos não é algo natural, é uma força sobrenatural que vem dele. E quanto mais colocamos nossa confiança em Deus, mais Ele nos guia através das tempestades. Você já experimentou a sensação de estar completamente sozinho, sem ninguém para recorrer, exceto Deus? Esses são os momentos em que a verdadeira força interior é revelada. É nesses momentos de solidão e dúvida que Deus nos dá a capacidade de resistir, não porque somos fortes por nós mesmos, mas porque confiamos nele. Nossa fé se torna a chave para nossa resiliência, e nossa dependência de Deus nos permite atravessar as provações mais difíceis. Quando tudo parece perdido, é a nossa confiança em Deus que nos mantém firmes. Ele é nosso refúgio, nossa fortaleza. Enquanto as dificuldades podem tentar nos destruir, Deus está sempre presente, pronto para nos fortalecer. A verdadeira força mental e espiritual não vem da nossa capacidade de enfrentar os problemas sozinhos, mas da nossa capacidade de entregar nossas lutas a Ele. É assim que somos capazes de continuar. Assim, a resiliência que você sente, aquela capacidade de continuar apesar de tudo, não é sua. É um presente de Deus, dado a você para que possa atravessar as tempestades da vida com confiança. Quanto mais confiamos nele, mais forte nos tornamos, não porque somos capazes, mas porque Ele é capaz. E quando essa força se manifesta, descobrimos que podemos enfrentar qualquer coisa. Você já se perguntou se a força mental é algo com que nascemos ou algo que aprendemos com as experiências da vida? A verdade é que a força mental é forjada nas dificuldades, e as batalhas que enfrentamos moldam nosso caráter e resiliência. Nenhuma pessoa nasce totalmente preparada para os desafios, mas aqueles que superam as adversidades são os que escolhem confiar em Deus para guiar cada passo dessa jornada.
Pense nos momentos em que você foi testado ao limite, situações que pareciam insuportáveis. Foram nesses momentos que sua fé foi colocada à prova. E o que muitos não percebem é que esses desafios são oportunidades para que a verdadeira força, aquela que vem de Deus, se manifeste. Cada desafio é um chamado para fortalecer sua fé e construir uma mente resiliente. Quando comparamos as pessoas que se levantam diante das adversidades e aquelas que desmoronam, a diferença está na sua confiança no plano divino. Aqueles que confiam em Deus sabem que os desafios não são o fim, mas sim uma parte necessária de seu crescimento espiritual. Eles escolhem acreditar que, mesmo nas horas mais sombrias, Deus está com eles, guiando seus passos. Isso é o que os torna mentalmente fortes. O mais interessante é que a força mental e espiritual não é construída apenas nas grandes batalhas, mas também nas pequenas escolhas do dia a dia. Cada vez que você escolhe não desistir, que opta por confiar em Deus em vez de se desesperar, está fortalecendo sua resiliência. Essas escolhas moldam quem você se torna e mostram que a força é, na verdade, uma combinação de escolhas conscientes e da graça divina. Assim, a verdadeira pergunta não é se você nasceu forte, mas sim, você está disposto a aceitar o chamado de Deus para se tornar mais forte a cada dia? Cada desafio que você enfrenta é uma oportunidade para fortalecer sua fé e descobrir o quão poderoso você pode ser com Deus ao seu lado. Sua força é tanto um dom quanto uma escolha, e ao confiar no plano de Deus, você se torna capaz de enfrentar qualquer batalha que a vida apresente. A verdadeira força mental é algo que muitos almejam, mas poucos realmente compreendem. Não é apenas uma questão de resiliência física ou emocional, mas de força espiritual. Deus nos dá as ferramentas necessárias para enfrentarmos as adversidades, e aqueles que possuem essa força interior revelam características que os diferenciam dos outros. Mas será que você reconhece essas características em si mesmo? Existem sinais inconfundíveis que demonstram que sua força mental vai além do comum. Esses sinais são a prova de que você é alguém preparado para superar os desafios da vida, não porque você é invencível, mas porque sabe de onde vem a sua força. E acredite, essas características são mais profundas do que você imagina. Elas refletem não só o que você aprendeu ao longo da vida, mas o quanto Deus tem agido em seu coração e em sua mente. A força mental não é exibida de forma visível para o mundo. Pelo contrário, ela é silenciosa, interna e constante. É o tipo de força que se manifesta quando você menos espera, quando as pressões da vida estão mais intensas. E você sabe o que é mais incrível? Essas características não são apenas sinais de sobrevivência, mas de superação. Elas mostram que você não apenas enfrenta os desafios, mas se eleva acima deles. Durante o vídeo, você vai reconhecer algumas dessas características na sua própria vida. Seja no modo como você equilibra emoções com a razão, ou na forma como lida com seus erros e segue em frente, cada um desses sinais confirma que você tem dentro de si algo especial. Uma força que o mundo não pode derrubar, porque sua origem é divina. À medida que caminhamos juntos por esses sinais, pergunte-se: quais dessas características fazem parte da minha vida? E se você reconhecer uma ou mais delas, saiba que você está muito mais forte do que acredita. Deus tem fortalecido você a cada desafio, e sua jornada até aqui é uma prova disso. Vamos mergulhar profundamente em cada um desses sinais e descobrir o que realmente o torna mentalmente mais forte do que a maioria. Se essa mensagem está chegando até você, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar o vídeo. Vamos juntos nessa jornada de descoberta espiritual. Muitos acreditam que a verdadeira força vem de esconder suas fraquezas, mas a realidade é exatamente o oposto. Reconhecer suas fraquezas é um sinal claro de maturidade e força mental. Quando você admite que não pode fazer tudo sozinho, que existem áreas em que precisa melhorar ou que precisa de ajuda, está dando o primeiro passo para o crescimento. E essa consciência de si mesmo é o que diferencia aqueles que apenas sobrevivem daqueles que realmente prosperam.
Deus não espera que sejamos perfeitos, mas que sejamos humildes o suficiente para reconhecer nossos limites e buscar sua orientação. Ele nos chama para entregar nossas fraquezas a Ele, pois é em nossa fraqueza que o poder de Deus se manifesta mais claramente. Você já percebeu que nos momentos em que mais precisou de força foi quando mais sentiu a presença de Deus em sua vida? Isso acontece porque, ao admitir nossas falhas, abrimos espaço para que Ele entre e nos fortaleça. Reconhecer suas fraquezas não é um sinal de derrota, mas de inteligência. Significa que você entende que ninguém é perfeito e que a verdadeira força vem de saber onde precisamos melhorar. Imagine um atleta que ignora seus pontos fracos. Ele nunca será capaz de alcançar seu pleno potencial. Da mesma forma, ao reconhecer suas áreas de dificuldade, você permite que Deus trabalhe em você, moldando e fortalecendo cada parte da sua vida. Além disso, reconhecer suas fraquezas o aproxima das pessoas. Quando você é transparente sobre suas dificuldades, você permite que outros vejam sua humanidade e se sintam conectados. A força mental verdadeira não é ser invulnerável, mas ser autêntico e saber que todos nós temos desafios a superar. E ao pedir ajuda, seja de Deus ou das pessoas ao seu redor, você está dando um passo importante para se tornar ainda mais forte. Lembre-se, é na fraqueza que somos fortes. Não por nossas próprias capacidades, mas porque Deus nos sustenta em cada momento. Admitir que precisamos de ajuda, seja espiritual, emocional ou física, não diminui nossa força. Pelo contrário, nos torna ainda mais poderosos, pois sabemos que não estamos sozinhos nesta jornada. Em momentos de crise, é natural que as emoções aflorem e tomem conta de nossas decisões. No entanto, a verdadeira força mental se revela na capacidade de equilibrar emoção e razão. Não se trata de reprimir sentimentos, mas de saber quando deixar que a lógica e a fé guiem seus passos. Quem tem força mental extraordinária entende que, embora as emoções sejam reais e intensas, elas não podem controlar todas as decisões. Deus nos dá discernimento para que, mesmo em meio ao caos, possamos agir com sabedoria. Você já esteve em uma situação em que tudo o que queria era reagir impulsivamente? Talvez uma discussão acalorada ou uma decisão difícil. A força de quem equilibra emoção e razão está em parar, respirar e refletir antes de agir. Esse equilíbrio não é algo que surge da noite para o dia. Ele é moldado pela fé e confiança em Deus. É a sabedoria que vem de saber que quando confiamos em Deus, nossas escolhas não são guiadas pelo medo ou pela raiva, mas por sua vontade. Quando você permite que a razão guiada pela fé fale mais alto do que o impulso, você está construindo um caráter forte. Deus nos deu a capacidade de raciocinar e, ao mesmo tempo, sentir profundamente. E a força está em saber equilibrar essas duas forças. Não é que você ignore seus sentimentos, mas que reconhece o valor de refletir antes de agir, buscando sempre a orientação divina. Nos momentos mais desafiadores, esse equilíbrio se torna essencial. Imagine estar sob intensa pressão e precisar tomar uma decisão importante. Deixar-se levar pelas emoções pode resultar em escolhas precipitadas e arrependimentos. No entanto, ao entregar essa situação a Deus e permitir que a razão, alinhada à fé, guie suas ações, você está demonstrando um nível profundo de força mental e espiritual. É nesse equilíbrio que você encontra clareza e direção, sabendo que, com Deus, todas as decisões podem ser feitas com paz. A verdadeira força não é ser imune às emoções, mas saber quando deixá-las em segundo plano para que a razão e a fé tomem a frente. Ao fazer isso, você não só age com sabedoria, mas também fortalece sua confiança em Deus, sabendo que Ele está no controle. Mesmo nas situações mais complexas, autodisciplina é uma das características mais poderosas da força mental e espiritual. Ser autodisciplinado significa que você não depende de fatores externos para seguir em frente. Sua motivação vem de dentro, e essa força interior é o que o impulsiona, mesmo quando ninguém está observando.
Quem possui essa qualidade sabe que a verdadeira vitória não vem dos aplausos ou do reconhecimento público, mas da persistência em cumprir o que foi determinado em seu coração, guiado por Deus. Pense nas vezes em que você acordou cedo, mesmo cansado, para cumprir uma tarefa importante, ou quando decidiu resistir às tentações que poderiam desviá-lo do caminho certo. Autodisciplina é a capacidade de se manter fiel aos seus objetivos e valores, independentemente das circunstâncias ao seu redor. E essa força, muitas vezes, é silenciosa. Não se trata de grandes feitos, mas das pequenas escolhas diárias que refletem um caráter forte e firme. Ser autodisciplinado também significa confiar que Deus está guiando seu caminho, mesmo quando os resultados não aparecem de imediato. Em um mundo onde muitos buscam validação instantânea e recompensas rápidas, aqueles que são verdadeiramente fortes sabem que o sucesso duradouro vem de fidelidade e perseverança. Eles sabem que a jornada é mais importante que o destino e que, ao manterem-se firmes em suas convicções, estão se aproximando de seus objetivos, tanto espirituais quanto materiais. E quando a autodisciplina é guiada pela fé, ela se torna ainda mais poderosa. Deus nos chama para sermos constantes, mesmo quando o caminho parece difícil. É fácil ser dedicado quando tudo está indo bem, mas a verdadeira força se revela quando continuamos a seguir em frente, mesmo nas adversidades. Aqueles que são movidos pela autodisciplina entendem que cada pequeno esforço conta e que Deus honra essa constância. Essa disciplina interna não apenas o faz avançar em seus objetivos, mas também fortalece sua conexão com Deus. Ao escolher a autodisciplina, você está mostrando a Deus que confia em seu plano, que está disposto a seguir, mesmo quando o caminho é árduo. E é nesse compromisso silencioso que a verdadeira força espiritual floresce, fazendo de você uma pessoa mais forte e mais próxima de alcançar os propósitos que Deus preparou para a sua vida. A vida é uma jornada cheia de ciclos, com seus altos e baixos inevitáveis. Aqueles que possuem uma verdadeira força mental e espiritual sabem que as dificuldades fazem parte do caminho e não se deixam abater pelos momentos de queda. Deus nos ensina que os desafios são temporários, mas que cada dificuldade traz consigo lições valiosas. A verdadeira força não está em evitar os problemas, mas em saber lidar com eles com fé e confiança no plano divino. Quando você enfrenta períodos de desânimo ou dor, é natural se questionar: por que isso está acontecendo comigo? Mas aqueles que são mentalmente fortes entendem que essas fases são necessárias para o crescimento espiritual. É nas adversidades que Deus faz suas maiores obras em nossa vida. O que parece ser um momento de fraqueza pode, na verdade, ser a preparação para uma grande bênção futura. Você já percebeu que os períodos de maior dificuldade muitas vezes precedem grandes transformações? Nos momentos de baixa, é fácil querer desistir, perder a esperança. No entanto, aqueles que possuem força espiritual sabem que os dias difíceis não duram para sempre. Eles entendem que o inverno da alma será seguido pela primavera e que Deus está trabalhando em silêncio, mesmo quando não conseguimos ver. E é nessa confiança que eles encontram forças para seguir adiante, sabendo que os desafios de hoje são os degraus para o crescimento de amanhã. A vida não foi feita para ser uma linha reta de sucesso. Há momentos em que seremos testados, e é justamente nesses períodos de teste que nossa fé é fortalecida. Aqueles que são verdadeiramente fortes sabem que, quando tudo parece estar dando errado, Deus está lapidando nosso caráter, nos tornando mais resilientes para as bênçãos que virão. Eles não temem os altos e baixos, mas os abraçam, entendendo que são partes essenciais do plano divino. Assim, ao aceitar os altos e baixos da vida com serenidade e fé, você demonstra uma força que vai além do comum. Você entende que os desafios não são punições, mas sim oportunidades para se aproximar de Deus e confiar ainda mais em seus caminhos. E ao fazer isso, você está preparado para enfrentar qualquer coisa que a vida colocar em seu caminho, sabendo que, com Deus ao seu lado, todas as tempestades passarão.
Todos cometemos erros, isso é inevitável. Mas a verdadeira força mental e espiritual se revela na forma como você lida com esses erros. Aqueles que possuem força interior sabem que os erros não são o fim da linha, mas sim parte do processo de aprendizado. Deus nos oferece a graça de recomeçar, e quem entende isso se levanta após cada queda, mais forte e mais sábio do que antes. A força não está em nunca falhar, mas em saber se levantar depois da falha. Quando você erra, a tendência é se afundar na culpa, na vergonha e até mesmo na autopunição. Mas quem é mentalmente forte não se deixa consumir por esses sentimentos. Eles entendem que errar faz parte da jornada e que, ao invés de ficar preso ao passado, é preciso aprender com ele. Deus não quer que vivamos presos aos nossos erros. Ele quer que usemos essas experiências para nos tornarmos mais fortes, mais maduros e mais preparados para o futuro. O verdadeiro segredo está em buscar a redenção e o crescimento que os erros podem proporcionar. Aqueles que são fortes sabem que cada erro carrega uma lição e que Deus está sempre pronto para nos guiar de volta ao caminho certo. O perdão, tanto para si mesmo quanto para os outros, é fundamental. Ao liberar o peso dos erros passados, você se abre para as novas oportunidades que Deus está preparando para você. E aqui está a chave. Os erros não definem quem você é. O que define é a sua capacidade de seguir em frente, confiando na graça de Deus e no seu plano para a sua vida. Cada erro é uma chance de recomeçar com mais sabedoria e experiência. A verdadeira força espiritual está em saber que, por mais que caiamos, Deus sempre estende a mão para nos levantar, nos purificar e nos guiar pelo caminho certo. Assim, ao invés de permitir que os erros te paralisem, use-os como degraus para o seu crescimento. Deus não espera que sejamos perfeitos, mas que tenhamos a humildade de reconhecer nossos erros e a coragem de recomeçar. É isso que faz de você uma pessoa mentalmente forte. Não a ausência de falhas, mas a capacidade de superá-las com fé e confiança no plano divino. A verdadeira força não se revela apenas no que você pode suportar, mas também no que você pode dar. Aqueles que possuem força mental e espiritual extraordinária são movidos pela generosidade. Eles entendem que a vida não é apenas sobre o que se acumula para si, mas sobre o quanto se pode impactar os outros. Deus nos chama a sermos canais de sua graça, e a generosidade é uma das maneiras mais poderosas de manifestar essa graça no mundo. Generosidade não se limita a bens materiais. Ela envolve tempo, atenção e amor, muitas vezes oferecidos nos momentos em que você mesmo está enfrentando batalhas internas. Pessoas mentalmente fortes sabem que, ao ajudar os outros, elas também estão sendo fortalecidas. Cada ato de bondade que você pratica é uma forma de demonstrar o amor de Deus e, ao mesmo tempo, de se conectar com a sua própria força espiritual. Há um poder imenso em ser generoso, especialmente quando as circunstâncias ao seu redor tentam convencê-lo do contrário. Em tempos de escassez, seja emocional ou material, aqueles que são verdadeiramente fortes continuam a oferecer o que têm, confiando que Deus multiplicará o que foi dado de coração. Eles sabem que, ao abençoar os outros, estão também recebendo bênçãos, pois a generosidade vem de um lugar de abundância espiritual, não de medo ou falta. Deus nos ensina que é mais bem-aventurado dar do que receber, e aqueles que vivem com essa verdade em seus corações são mentalmente mais fortes. Eles veem cada oportunidade de ajudar como um presente, uma chance de servir ao próximo e de, ao mesmo tempo, fortalecer a sua própria fé. E essa generosidade é um reflexo do amor incondicional de Deus, que nos dá sem medidas e espera que façamos o mesmo com os que estão ao nosso redor. Portanto, a força verdadeira não se mede pelo quanto você pode resistir, mas pelo quanto você pode compartilhar, mesmo em tempos difíceis. Ser generoso é uma prova de que você confia em Deus para suprir suas necessidades e que, ao abençoar os outros, você está semeando para uma colheita futura. Essa generosidade é a essência da força espiritual, uma força que transforma não só a vida dos outros, mas também
a sua própria. Dedicação é a pedra angular de uma mente e espírito fortes. Aqueles que compreendem o poder da dedicação sabem que os resultados não vêm da noite para o dia e que as maiores conquistas exigem esforço contínuo e fé inabalável. Deus nos chama para sermos perseverantes, mesmo quando o caminho parece difícil e os obstáculos se acumulam. A verdadeira força não está apenas em começar uma jornada, mas em permanecer fiel até o fim, independentemente das circunstâncias. Imagine alguém treinando para uma maratona. No início há entusiasmo e energia, mas conforme os treinos ficam mais intensos, o cansaço começa a aparecer e a dúvida se instala. Aqueles que são mentalmente fortes não desistem quando a fadiga bate. Eles mantêm a visão do que está por vir, sabendo que a vitória não é apenas cruzar a linha de chegada, mas todo o processo de superação. Assim também é a vida espiritual. A força vem da constância e da dedicação nos pequenos passos do dia a dia. A verdadeira dedicação brilha nos momentos em que a motivação parece ter desaparecido. Nos dias em que é mais fácil desistir, aqueles que possuem força espiritual continuam firmes, confiando no plano de Deus. Eles sabem que os desafios fazem parte do crescimento e que a fidelidade, mesmo em tempos difíceis, será recompensada. Deus honra aqueles que permanecem firmes, e é essa confiança que mantém os fortes caminhando, mesmo quando o caminho parece mais árduo. Dedicação também significa compromisso com a própria fé. É continuar acreditando, mesmo quando as respostas parecem distantes. É manter-se firme na oração, nos valores e nas promessas de Deus, sabendo que Ele sempre cumpre o que promete. A força mental não está apenas em resistir aos desafios, mas em continuar dedicando-se àquilo que é maior do que nós mesmos, o propósito divino. Portanto, a dedicação é uma forma de demonstrar sua confiança em Deus. Ela é a prova de que, apesar dos desafios e das provações, você está comprometido com a jornada que Ele preparou para você. Dedicar-se, mesmo nas dificuldades, é um dos maiores sinais de força mental e espiritual. E essa dedicação, guiada pela fé, o levará mais longe do que você pode imaginar. Uma das maiores forças que alguém pode possuir é a capacidade de equilibrar a busca por melhoria pessoal com a aceitação de quem se é agora. Deus nos chama para crescer e evoluir, mas também nos lembra que somos amados exatamente como somos. Aqueles que possuem força mental e espiritual sabem que a jornada de melhoria não precisa vir acompanhada de autocrítica ou insatisfação constante. Pelo contrário, eles encontram harmonia entre o desejo de se tornar melhor e o amor por si mesmos no presente. Você já parou para refletir que a aceitação não significa complacência? Aceitar-se é reconhecer suas qualidades e limitações, entendendo que cada aspecto de sua personalidade é parte do plano de Deus. Ao mesmo tempo, a verdadeira força está em saber que sempre há espaço para melhorar, para evoluir e para crescer em direção ao propósito divino. A melhoria pessoal é uma forma de honrar os dons que Deus lhe deu, mas isso nunca deve ser feito às custas de seu amor próprio. O equilíbrio entre a aceitação e o desejo de crescimento é uma dança delicada, onde você reconhece que é uma obra em progresso, mas que esse progresso não define seu valor. Muitos caem na armadilha de acreditar que precisam ser perfeitos para serem dignos, mas a verdadeira força espiritual está em saber que você já é valioso aos olhos de Deus. Aceitar-se hoje é parte fundamental do caminho para se tornar a pessoa que você deseja ser amanhã. Aqueles que possuem essa força interna sabem que os erros e falhas são parte da jornada, mas isso não os impede de seguir em frente. Eles entendem que Deus os ama incondicionalmente, tanto nos momentos de acerto quanto nos de fracasso, e é esse amor que lhes dá a força para continuar evoluindo. Você pode sim se amar enquanto busca ser melhor, e essa harmonia é o que lhe permite avançar sem se sentir sobrecarregado ou desmotivado. Portanto, encontrar equilíbrio entre a autoaceitação e a melhoria pessoal é um sinal claro de força mental e espiritual. Você não precisa ser perfeito para ser digno do amor de Deus e, ao mesmo tempo,
pode se dedicar a crescer e evoluir, sabendo que esse processo é parte da jornada que Ele preparou para você. Esse equilíbrio é a chave para uma vida plena e forte, tanto mental quanto espiritualmente. Assumir responsabilidade é uma das marcas mais evidentes de uma mente e espírito fortes. Quem é mentalmente forte entende que, independentemente das circunstâncias, as escolhas que fazemos têm consequências e que somos responsáveis por elas. Deus nos dá o livre-arbítrio, mas também nos chama para refletir sobre nossas atitudes e decisões. A verdadeira força está em reconhecer os erros, assumir a responsabilidade e buscar melhorar, em vez de culpar os outros ou as circunstâncias ao redor. Quantas vezes você se viu em uma situação difícil e a tentação de culpar as circunstâncias ou as pessoas ao seu redor foi grande? No entanto, quem tem uma força mental e espiritual elevada sabe que o crescimento vem ao aceitar suas próprias falhas e aprender com elas. Deus nos convida a assumir o controle de nossas escolhas, pois é nesse processo de assumir responsabilidade que nos tornamos mais conscientes do impacto que temos sobre nossas vidas e sobre os outros. Aqueles que são verdadeiramente fortes sabem que, ao assumir a responsabilidade, estão abrindo portas para transformação e crescimento espiritual. Esse é um sinal de maturidade, pois somente aqueles que reconhecem suas falhas são capazes de corrigi-las. E ao fazer isso, você também se alinha com o propósito divino, permitindo que Deus trabalhe em você para moldá-lo conforme o seu plano. Assumir responsabilidade não é apenas sobre aceitar o que deu errado, mas também sobre ser proativo em mudar o que pode ser melhorado. Deus nos dá a capacidade de aprender com nossas falhas e, através da graça, nos oferece a chance de recomeçar. A força verdadeira está em se levantar após cada queda e, em vez de ficar preso ao que não deu certo, buscar as lições que podem ser aprendidas. Portanto, quando você assume a responsabilidade por suas ações, você está demonstrando uma confiança inabalável em Deus e na capacidade que Ele te deu de crescer e evoluir. Essa é a verdadeira força espiritual. Não a ausência de falhas, mas a coragem de aprender e melhorar a cada desafio enfrentado. E ao assumir essa responsabilidade, você se aproxima ainda mais de cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida. A jornada que percorremos hoje revelou uma verdade poderosa. A verdadeira força não vem da nossa própria capacidade, mas do que Deus planta dentro de nós. Cada uma das características que exploramos é uma prova de que a força mental e espiritual está disponível para todos que confiam no propósito divino, que não desistem diante das dificuldades e que permitem que Deus os guie em cada passo. Agora pergunte a si mesmo: essas características estão presentes em sua vida? Você é capaz de reconhecer o equilíbrio entre emoção e razão? A força de reconhecer suas fraquezas e a importância da generosidade? Se essas verdades ressoam em seu coração, saiba que você está muito mais preparado para enfrentar as adversidades do que imagina. Deus está com você em cada batalha, moldando e fortalecendo você para os desafios futuros. Se esse vídeo ressoou com você, não deixe de se inscrever no canal O Despertar dos Escolhidos para mais reflexões como essa. Deixe seu like e compartilhe o vídeo com aqueles que podem se beneficiar dessa mensagem. E se você busca a evolução espiritual, não deixe de assistir ao vídeo recomendado. Lembre-se de que a força que você precisa para vencer já está dentro de você, plantada por Deus, regada pelos desafios e fortalecida pela sua fé. E agora, queremos saber de você. Qual dessas características de força você mais se identifica? O que achou do vídeo? E sobre qual tema você gostaria de ver nos próximos vídeos? Você faz parte dessa comunidade e juntos continuamos a crescer, guiados pela luz de Deus.